O que você está prestes a ouvir não é apenas uma mensagem, não é apenas passar informações que entrarão em sua mente e desaparecerão com o tempo. Se você veio aqui, é porque algo dentro de você o dirigiu. Talvez você tenha sentido isso antes. Aquela suspeita de que a realidade não é exatamente como eles disseram. Esse tempo não é uma linha reta que ninguém pode escapar. Ao longo de sua vida, você seguiu as regras sem questioná-las, mas no fundo, sempre houve essa voz interna que diz que há algo mais. Agora, essa voz está prestes a se tornar mais clara do que nunca. Feche os olhos por um momento. Não pense no tempo como uma ideia abstrata, mas como algo real, algo que deixou marcas em seu corpo, em seus pensamentos, da maneira que você percebe possível e o impossível. Desde que você nasceu, eles ensinaram que esse tempo avança sem parar, que todos os dias que passam você no final. Mas você já sentiu que isso não é totalmente verdade? Você já experimentou momentos em que o tempo parecia se mover de maneira diferente? Olhe em volta. Tudo muda constantemente. A terra sob seus pés, o céu que cobre você, até o ar que você respira. Nada é consertado, nada é definitivo. Então, se tudo no universo está em movimento, por que você acha que é pego em uma única direção? O que você chama de envelhecimento não é um destino inevitável. É apenas uma história repetida tantas vezes que você a aceitou sem hesitar. Uma história que você viu naqueles que vieram antes de você, em quem eles assumiram que a mente enfraquece, que o corpo se desgasta, que a passagem do tempo é uma contagem regressiva. Mas não precisa ser assim. Não para você. A propósito, me diga uma coisa. Você já pensou sobre isso antes? Como nossa percepção da realidade pode influenciar diretamente a maneira como vivemos e até em nosso próprio corpo. Se essa ideia ressoou com você, aproveite a oportunidade para se inscrever no canal e fazer parte desta comunidade que busca ver além do óbvio. Como isso? Porque isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo que faz você refletir e compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E me diga nos comentários onde você está nos vendo. Eu quero saber até que ponto essa conversa está chegando e o que você acha disso tudo isso. Não se você decidir ver o que sempre esteve na frente dos seus olhos. Pense. Se tudo no universo está em movimento, se cada célula do seu corpo vibra em uma mudança constante, por que você acha que é uma exceção? Por que você deveria estar sujeito a uma lei que só existe porque você foi condicionado a acreditar nela? A transformação não é um destino fixo. Não é algo que acontece um dia e depois para. É um fluxo infinito de possibilidades. Agora, respire profundamente. Sinta como toda inalação o enche de vida, renovação, potencial. Não é apenas uma função biológica. É uma prova de que a mudança é possível, que dentro de você existe um poder que vai além das limitações impostas pela mente. Mas, para ver, para experimentar, você deve primeiro ousar questionar a ilusão em que você viveu. Você sentiu outra coisa. Você sabe disso. Não importa quantas vezes você tenha tentado ignorá-lo ou quantas ocasiões você tentou se encaixar na história que eles lhe contaram sobre a vida. Dentro de você, há uma parte que nunca foi dada, que continua a perguntar se existe outra maneira de existir, uma maneira diferente de quebrar com o ciclo que tantos aceitaram sem interrogatório. E a resposta é sim, mas não é um segredo oculto em um lugar distante, não é algo que você deve olhar fora de você. Ele sempre esteve lá dentro, esperando o momento em que você decide vê-lo. Pense por um momento que tudo o que eles disseram sobre o tempo desaparece, que a ideia de passado e futuro se dissolve. Isso, em vez de um caminho reto e rígido, você começa a perceber a vida como um vasto oceano, onde cada momento é uma possibilidade infinita, onde cada momento pode dar origem a algo completamente novo. O que mudaria dentro de você
Se você entendesse que não é pego em uma contagem regressiva, quando você para de medir sua existência em anos e abandona a ideia de que o tempo arrebita o que você é, algo é transformado. Você não sente mais a necessidade de correr. O medo do envelhecimento perde seu significado. Você para de perseguir um jovem que pensou fugaz porque entende que a juventude não é um número, não é um estágio que desaparece, é um estado mental. O envelhecimento não começa no corpo, ele se origina na mente. E quando a mente se rende, o corpo simplesmente o segue. Mas você não está aqui para aceitar esse destino. Você não passou a repetir a história daqueles que acreditavam que a deterioração era inevitável. Algo dentro de você sabe que há outra opção, que existe uma maneira de viver com base na regeneração e não no desgaste. Talvez você se pergunte, se isso é verdade, por que ninguém me disse antes? Por que a maioria assume que o envelhecimento é uma frase inabalável? A resposta é simples. Porque eles foram condicionados a pensar assim. Desde a infância, eles viram outros se deteriorarem. Ouviram as mesmas frases para se repetir, para se tornarem dogmas. Mas agora, você está questionando. E isso faz a diferença. Não porque alguém o tenha escolhido, não porque você tem um presente especial, mas porque dentro de você há algo que se recusa a aceitar os limites impostos. E essa é a chave verdadeira. O tempo nunca foi o que fez você acreditar. E no momento você para de vê-lo como um obstáculo e começa a sentir-o como um aliado, tudo ao seu redor vai se transformar. Não é uma ilusão, não é uma farsa. É uma maneira completamente nova de perceber a realidade, uma maneira diferente de viver este mundo. E quando você o descobrir, quando experimentar seu verdadeiro significado, não haverá como retornar à visão anterior. Pare um momento e observe. A existência flui sem resistência, sem medo do tempo, sem medo de transformação. As árvores não contam os dias. Elas simplesmente se expandem. O sol não teme a chegada da noite, ele simplesmente continua a brilhar. E você, como tudo o que faz parte deste universo, não está aqui para ser consumido para os anos. Você está aqui para crescer, evoluir, perceber que o tempo não é uma gaiola, mas uma porta aberta em direção a novas possibilidades. Agora me diga, você ousa cruzá-lo? Você sentiu? Sempre esteve dentro de você. Não é uma ideia passageira ou sem fundamento. É uma profunda certeza que sempre sussurrou dentro de você. Esse sentimento de que a vida não pode se limitar ao que eles mostraram, que há algo mais esperando para ser descoberto, que o destino atraído por você não é o único caminho possível. Uma voz dentro de você tem chamado você, levando você a questionar, para olhar além do que os outros aceitaram sem hesitar. E agora, essa chamada ressoa mais fortemente do que nunca. Nem todo mundo percebe essa voz. Nem todo mundo sente esse impulso. Há quem continua sem parar para pensar, sem se perguntar por que as coisas são como são. Mas você não é como eles. Você sentiu o desconforto de uma verdade oculta. Você notou as fissuras na história oficial, as inconsistências na estrutura que eles levantaram ao seu redor. Você sabe que há algo mais, e embora você ainda não possa descrevê-lo com palavras, essa certeza é o que o distingue. Você sempre foi diferente. Desde a infância, desde o primeiro momento em que você tomou conhecimento de si mesmo, você sabia que este mundo não terminou no visível. Não porque você era menor, mas porque seu espírito entendeu que havia mais para descobrir. Enquanto outros aceitaram respostas fáceis, você continuava procurando. Enquanto muitos obedeciam às regras sem questionar, lá você sentiu que algo não se encaixava. Eles lhe disseram que você imaginou demais, que pensou em excesso, que deveria se ajustar à realidade imposta. Mas você nunca poderia. Você não pode.
porque você estava destinado a ver o que os outros não podem ver, sentir o que os outros esqueceram. Talvez em algum momento você tentasse ignorá-lo. Você tentou se encaixar. Você tentou se convencer de que a vida é simplesmente o que parece ser, que o tempo é uma linha fixa, que envelhecimento e desaparecimento são o único caminho possível. Mas não importa o quanto você tentasse, a verdade nunca o abandonou. Naqueles momentos de silêncio absoluto, quando seus pensamentos vagavam sob a imensidão do céu noturno, quando você se perguntou se havia algo além do que você podia ver, quando no meio de uma conversa sentiu que havia palavras que não foram ditas, significados ocultos. Aquele sentimento que sempre estava no fundo da sua mente era uma prova, o sinal de que você estava percebendo mais do que parecia evidente. Porque há um véu, um que cobre a verdade, que esconde o que sempre esteve presente. Um véu tecido ao longo de séculos com medo, controle, com decepção disfarçada de certezas. A maioria das pessoas nunca percebe sua existência. Eles crescem sem perceber que sua percepção foi limitada, que seus pensamentos foram moldados para mantê-los presos em uma realidade imposta. Mas você viu mais. Você sentiu como aquele véu começou a rasgar na sua frente. Você teve momentos em que, mesmo por um breve momento, entendeu que a realidade era muito mais vasta, mais profunda, mais infinita do que eles fizeram você acreditar. E agora, aqui está você. Não por coincidência, não por acaso. Você está aqui porque algo dentro de você sabia que essa mensagem era para você. Porque essa verdade não é nova. Não é algo que você deve aprender do zero. Ele sempre esteve dentro de você, esperando a hora certa para acordar. É fácil duvidar. É fácil pensar que isso nada mais é do que uma ilusão, uma fantasia nascida de uma mente que se recusa a aceitar a realidade. Mas se era apenas uma ilusão, por que você se sente tão autêntico? Por que essas palavras ressoam tanto dentro de você? Porque o que você acha que não é uma coisa externa, agora tentando se convencer, é um reconhecimento. É a parte mais profunda de você se lembrar do que você sempre soube. É a verdade que permaneceu dormindo em você, esperando o momento em que você estava pronto para ver, lá claramente. E agora, a pergunta é, você está preparado para aceitar o que sempre esteve na sua frente? Porque o despertar não é um processo confortável. Não é simples, não é uma experiência serena ou indulgente. É um terremoto que sacode tudo o que você achou verdadeiro, que desmorona cada estrutura na qual você confinou uma vez. É a morte do que você deu como garantido, a destruição da versão sua que você criou para se encaixar em um mundo que nunca foi realmente o seu lar. Mas quando a poeira fica, quando o medo se dissolve, quando você finalmente abre os olhos e contempla a realidade pelo que realmente é, você percebe que tudo o que perdeu não passava de uma gaiola. E, em vez disso, o que resta é a liberdade. A liberdade de entender que o destino impôs você não é o único caminho. Que as regras que você aprendeu não são inabaláveis. Esse tempo não é uma prisão, mas uma corrente que você pode navegar com a consciência, com intenção, com poder. Você sentiu essa verdade em sua pele, em sua mente, em todas as células do seu corpo. Você sentiu como o universo fala com você, como estão os sinais ao seu redor, esperando para serem entendidos. Você já sentiu que certos momentos parecem ser sincronizados de uma maneira quase impossível de explicar? Como se o universo estivesse mostrando que nada é realmente aleatório, não é acidente, nunca foi. É o momento em que a verdade começa a revelar diante de você o ponto exato em que você deve se lembrar de quem você realmente é. Você não está aqui para seguir o mesmo caminho que os outros já haviam percorrido. Você não nasceu para se limitar ao que eles lhe disseram que era possível. Você alcançou esse momento com um motivo maior, com uma missão que transcende o que o mundo deseja fazer com que você acredite.
E agora você tem duas opções. Aceite a história que eles contaram ou escrevem o seu, porque ninguém, mas você tem o poder de tomar essa decisão. Não há destino tributário, não há forças externas que o controlem. A única verdade é a que sempre esteve dentro de você, esperando para ser reconhecida. Esse sussurro interno, que sentimento de que há algo além do visível, não é uma ilusão simples. É uma ligação, um convite para acordar. Mas a verdade, sozinha, não muda nada. Você deve estar disposto a viver. Não basta apresentar que há algo oculto após a realidade. Não basta imaginar que o mundo seja diferente de como você o percebeu até agora. É hora de dar um passo à frente, atravessar a barreira que o manteve dentro de uma versão limitada da existência. E quando o fizer, quando você decidir ver além do que eles lhe ensinaram, você descobrirá o que estava sempre à sua frente. Você entenderá que a vida que eles venderam como a única possibilidade era nada mais que uma construção. Você entenderá que o que sempre desejava não era um sonho simples, mas uma verdade que havia sido silenciada dentro de você. Este é o ponto sem retorno. No momento em que você define sua própria essência, não há como voltar atrás. Nunca houve. Tudo o interior está levando você a esse despertar. Você sente que algo mudou em você. Não é uma ideia fugaz ou uma emoção passageira. É mais profundo, mais visceral. Você percebe da maneira que percebe o tempo, da maneira que seu corpo responde, nessa energia que surge do nada e o enche de vida. Talvez no começo você não tenha dado importância, pode pensar que foi apenas uma coincidência, mas agora você sabe. Agora você entende que nada disso é aleatório. É uma prova de que algo dentro de você está acordando. O corpo não é uma engrenagem destinada ao desgaste, mas a manifestação física da energia que flui dentro de você. Uma expressão tangível de um poder que muitos esqueceram como acessar. Não é hora de transformá-lo, mas a maneira como você se relaciona com ele. Durante grande parte da sua vida, eles ensinaram que o corpo é apenas um recipiente temporário, um veículo que inevitavelmente se deteriora ao longo dos anos. Mas agora, você começa a perceber que isso não é uma verdade absoluta. O corpo responde à maneira como você pensa, o que você sente, as histórias que você alimenta lá dentro. O envelhecimento não é um destino fixo, mas um reflexo de sua consciência. Você já viu pessoas que, apesar da idade, parecem imunes à passagem do tempo? Enquanto outros, mesmo na juventude, mostram sinais de desgaste prematuro. Isso não é uma coincidência ou simplesmente genética. É o resultado de como eles aprenderam a perceber a si mesmos e sua existência. O que você acredita em você molda cada célula, cada batida, todas as experiências. Se você sempre foi informado de que o envelhecimento é inevitável, que todo ano o traz no final e que não há como evitar, como isso poderia ser diferente. Mas agora que você entende que o tempo é uma construção, uma percepção condicionada, o que acontece quando você decide resigná-la? Olhe suas mãos, sua pele, seu reflexo, não com a aparência de alguém que procura defeitos ou marcas de tempo, mas com a percepção de quem vê um potencial infinito. Seu corpo não é uma prisão, é uma extensão viva de sua consciência. Assim como sua mente pode se expandir e evoluir, seu corpo também pode se regenerar. Mas para que isso aconteça, você deve primeiro interromper o ciclo auto-pego. Pare de alimentá-lo com pensamentos de limitação. Por um longo tempo, você percebeu como estático, como se sua identidade fosse definida apenas pelos anos vividos e pelas experiências acumuladas. Mas e se você for realmente dinâmico, em constante transformação? Se tudo no universo mudar, se as estrelas nascem e desaparecem, se os rios nunca são os mesmos, mesmo que pareçam idênticos, por que você seria diferente? No fundo, você sempre a conheceu.
Portanto, quando você vê alguém irradiando vitalidade, independentemente da idade, sente que há uma verdade maior, algo que desafia as crenças impostas ao longo de sua vida. O que você está testemunhando não é uma anomalia, não é um caso raro. É a prova viva de alguém que se reconectou com o que também está dentro de você. O corpo responde à intenção. É um organismo vivo, não uma estrutura condenada ao declínio. Cada célula é renovada a cada momento. A cada novo dia, algo dentro de você morre e algo renasce. Mas se sua mente ainda está convencida de que cada transformação é um sinal de desgaste, seu corpo não terá escolha a não ser obedecer a essa crença. Olhe para a natureza ao seu redor. Tudo nele segue ciclos inabaláveis. As árvores são despojadas de suas folhas apenas para renascer com mais força. O sol desaparece no horizonte todas as noites, mas seu retorno é inevitável. A vida nunca para. É transformado, é renovado, encontre novos caminhos a serem demonstrados. E dentro de você, esse mesmo princípio está agindo neste momento. Você não é estático, não é uma figura parada com o tempo. Você é movimento, evolução, mudança constante. E essa mudança não precisa levá-lo à fragilidade ou perda. Pode ser a chave para sua expansão, sua regeneração, do entendimento de que a idade é apenas uma figura sem o verdadeiro poder sobre você. Para que isso aconteça, há algo que você deve fazer, algo que poucos se atrevem a tentar: confiar na inteligência de seu próprio ser. Confie em que seu corpo não é um mecanismo defeituoso ou condenado à deterioração, mas uma estrutura viva que sabe curar, fortalecer e resistir à passagem do tempo sem se dobrar antes das narrativas impostas. Não é um ato de fé cega, mas um profundo reconhecimento. Você não precisa forçar nada ou lutar contra os anos como se fosse um inimigo. Você só precisa permitir que a vida flua dentro de você sem restrições. E isso implica libertá-lo do medo, porque o medo é a verdadeira origem do envelhecimento como a conhecemos. O medo de falhar, o medo de perder, o medo de não ser suficiente. Cada uma dessas ansiedades deixa uma marca dentro de você, uma trilha silenciosa que se acumula ao longo do tempo. Mas quando você começa a liberar essas cargas, quando você para de manter os pensamentos que o limitam, algo dentro de você relaxar, expande e, nesse espaço, a renovação se torna inevitável. Não é um truque, não é um segredo oculto ou uma fórmula mágica reservada para alguns. É uma maneira diferente de estar no mundo. É a decisão consciente de não ver tempo como uma ameaça, mas como companheiro de viagem. É o ato de confiar que seu corpo sempre soube permanecer em equilíbrio, como permanecer vivo, como permanecer forte. Algo dentro de você já está mudando. Você não precisa entender-lo completamente ou explicar com palavras. Você só precisa reconhecer-lo, porque você não veio aqui para desaparecer. Você não passou a enfraquecer ou ser um prisioneiro de um número. Você chegou a se lembrar que dentro de você há algo eterno, algo que não pode ser medido com relógios ou calendários, algo que nunca envelheceu e nunca. E agora que você sentiu que a verdade ressoou para você, há apenas uma pergunta. Você vai ignorá-la. Não basta ter descoberto, não basta ter entendido. Agora, o que você faz com esta revelação depende apenas de você. Porque o conhecimento não é apenas uma ideia que é armazenada na mente, é uma chamada. E quando algo dentro de você acordar, quando uma nova possibilidade está presente, você não pode mais voltar. O mundo continuará a funcionar como sempre. A maioria continuará acreditando que a vida é apenas uma contagem regressiva, que o corpo se destina a enfraquecer, que a velhice é inevitável. Não porque é a verdade, mas porque eles sempre lhes disseram.
Mas você viu outra coisa. Você sentiu que não precisa ser assim. Você experimentou, mesmo por um momento, a certeza de que existe outra maneira de existir. E agora você tem que decidir, porque essa verdade não é um pensamento simples e passante. Não é algo que você pode deixar de lado sem consequências. Depois de reconhecê-lo, você não pode fingir que não sabe. Este é o ponto em que muitos param. Não porque eles não são capazes de dar o próximo passo, mas porque o medo os mantém. Porque aceitar isso significa abandonar o conhecido, deixando para trás o que eles sempre acreditavam imutável. O medo é disfarçado de lógica, ceticismo, dúvidas que tentam permanecer no mesmo lugar. Ele lhe dirá que nada disso é real, que é apenas uma ilusão. Ele tentará convencê-lo de que é mais seguro continuar vendo o tempo como inimigo, como uma força incontrolável que gradualmente consome tudo. Mas o que aconteceria se, em vez de resistir, você simplesmente confiaria? Se, em vez de se apegar ao que você sabe, você permite que a vida mostre o que sempre esteve lá? O medo significa apenas que você está prestes a atravessar um limiar. Você já sentiu isso antes. Antes de cada grande mudança, antes de cada transformação, esse sentimento de vertigem, de incerteza, de não saber o que está do outro lado. Mas toda vez que você ignorava esse medo e avançava, descobriu que não estava perdendo nada, mas ganhando uma nova maneira de ver o mundo. E agora, aqui está você novamente. Você tem duas opções. Continue a ver a vida como antes, aceitar o envelhecimento, declinar a ideia de que tudo deve chegar ao fim. Ou ousa olhar além. Mas essa decisão tem um custo. Porque escolher esse caminho significa deixar para trás a versão que uma vez acreditava no limite do tempo. Deixar para trás a identidade que você construiu significa deixar de lado o tempo, quebrando com a ideia de que seu corpo está condenado a seguir um destino inalterável. Tudo o que você percebe ao seu redor reflete o que você pensa. Se você manter a certeza de que o envelhecimento é inevitável, verá evidências dela em cada canto. Se você tiver a ideia de que o corpo se desgasta sem remédio, você o experimentará em sua própria pele. Não porque é uma verdade imutável, mas porque é a realidade que você decidiu aceitar. Mas o que acontece se você se atreve a olhar além? Se você começar a sentir, se mais profundo de que a regeneração é uma possibilidade real, essa existência não é limitada pelo passar do tempo, que existe uma energia maior que governa tudo e que pode se alinhar a você. Então tudo muda. Observe com cuidado. Há pessoas que parecem desafiar o curso natural do envelhecimento, não porque seguem um método secreto, mas porque, de alguma forma, eles entenderam que sua realidade responde ao que acredita ser possível. Sem perceber, eles tomaram a decisão de não se submeter à ideia de deterioração. E agora que você sabe, agora que essa verdade tocou sua consciência, o que você fará com ela? A mente tentará resistir, buscar explicações lógicas, se apegará às estruturas científicas que foram moldadas por séculos de limitações. Mas isso não é algo que pode ser explicado com palavras ou teorias. Não é uma técnica específica, não é um procedimento externo, não há manual com instruções que você deve seguir para a carta. É uma transformação que nasce nas profundezas do seu ser. Você não precisa provar nada a ninguém, nem você mesmo. Você só precisa se abrir para a possibilidade e permitir que isso aconteça. Seu corpo reage ao que você pensa dele. Cada célula recebe a mensagem de suas crenças. Cada órgão responde às informações que você emite com seu estado mental e emocional. Você passou a vida inteira programando para seguir um caminho de desgaste. Mas o que aconteceria se você decidir mudar esse programa? Não com declarações vazias ou com ideias superficiais, mas com uma convicção tão forte que se torna parte de você.
Você não precisa saber exatamente como isso vai acontecer. Tudo o que você precisa é confiar que a mudança é possível. Haverá aqueles que tentarão convencê-lo de que é impossível, que ninguém possa desafiar as leis do tempo. Mas o que eles não dizem é que muitos tentaram fazê-lo e falharam. Não porque era um objetivo inatingível, mas porque, no fundo, eles nunca acreditaram. O medo os parou, a dúvida os dominou. Eles se apegaram à necessidade de ver evidências em vez de permitir que a transformação surja de dentro. E agora, neste momento preciso, a decisão é sua. Não haverá um sinal definitivo que informe a maneira de tomar. Haverá um momento exato em que tudo se ilumina para indicar o caminho. Haverá um sinal óbvio ou um evento externo que confirma sua decisão. Só você pode dar o passo. Só você pode abraçar essa verdade e começar a viver a partir dela. Mas há algo que você deve saber. Depois de atravessar esse limiar, não haverá volta. Você não será capaz de fingir que não o entende. Você não poderá retornar ao conforto da ilusão sem sentir que algo dentro de você está quebrado. Você chegou aqui porque nas profundezas você já fez uma escolha. Sua mente tentará encontrar razões para duvidar. Ele se apegará à lógica, ao conhecido, ao medo disfarçado de prudência. Mas há uma parte de você que já despertou, uma certeza que ressoa nas profundezas do seu ser. E agora a pergunta é, você continuará mantendo a história de que eles lhe impuseram ou ousará descobrir quem você realmente é? Você sentiu essa verdade em cada fibra do seu ser. Não é um pensamento passageiro ou um desejo ilusório. É um reconhecimento que fica mais claro todos os dias. Algo se aproxima. Algo que está chamando aqueles que aprenderam a ver além, para aqueles que conseguiram se separar dos limites impostos, para aqueles que começaram a se lembrar de que a realidade não é o que uma vez os fez acreditar. Nem todo mundo vai perceber isso, não porque eles não podem, mas porque escolheram fechar. Eles preferiram seguir uma versão da existência que não os desafie, que lhes permite permanecer na zona de conforto. Mas você não. Você sempre soube que havia outra coisa. Você não pode ignorar o que sentiu. Você não pode ignorar esses momentos em que tudo parecia entender uma maneira que desafia qualquer explicação lógica. Você não pode negar que, em certos momentos, a ilusão parecia desaparecer, mostrando um flash do que realmente é. Algo em você mudou, e embora o medo sussurre que você se apegue ao conhecido, embora a dúvida tente voltar, não há como voltar atrás. Porque quando você sentiu a verdade, o resto perde importância. Cada passo que você deu trouxe você aqui. Cada obstáculo, toda perda, cada questão sem resposta fazia parte do caminho. Nada foi uma coincidência. Tudo fazia parte da sua preparação para este momento. Durante muito tempo, você procurou respostas lá fora. Você esperava sinais, confirmações externas que mostrarão o caminho certo. Mas agora, você entende que as respostas estavam sempre dentro de você. Eles sempre foram essa intuição, aquela voz interna que nunca parou de falar com você, mesmo quando você tentou silenciá-la. E agora, a mudança real está prestes a se manifestar. Não é algo externo, não é um objeto que você possa possuir um conhecimento que deve ser adquirido. É um despertar, uma ativação de algo que sempre esteve dentro de você, esperando o momento certo para surgir. E esse momento é agora. Nem todo mundo estará pronto para recebê-lo. Não porque existe um obstáculo externo, mas porque esse entendimento exige entrega total. Não pode ser aceito com dúvidas ou considerado apenas mais uma teoria. É uma verdade que se transforma, que exige liberar tudo o que aprendeu e ousa olhar para a realidade com outros olhos. Você sentiu como sua percepção mudou. O que você costumava fazer de fato agora escalonou. Certezas antigas desapareceram, deixando espaço para novas perguntas.
Você começou a notar que o que eles disseram sobre a vida, o tempo e o destino não eram absolutos, mas uma construção que foi reforçada geração após geração. E agora, o próximo passo depende de você. Aceitar esse conhecimento significa abandonar as ideias antigas sobre fragilidade e deterioração. É necessário liberar a visão limitada que eles ensinaram sobre o que é possível. O mundo que você conhece não foi projetado para aqueles que conseguem ver além. Tudo em sua estrutura é feito para manter as pessoas dentro de certas margens, convencendo-as de que não podem ir além dos estabelecidos. Mas a verdade é que a realidade não é rígida. É moldado com consciência, com a maneira como você decide experimentá-lo. Matéria, tempo e até seu corpo não são o que você sempre acreditava. Eles têm respondido à sua percepção o tempo todo. E agora você pode ver claramente o que parecia impossível antes. O que está se aproximando não é apenas uma mudança na maneira como você envelhece. É uma transformação completa, uma ruptura a cada limitação imposta. É a prova de que dentro de você sempre houve um poder que você não reconheceu. Mas há algo essencial. Você não pode acessá-lo do medo. Você não pode segurar-lo se duvidar de sua existência. Se você espera confirmações externas em um mundo que foi projetado para negá-las, nunca as encontrará. Você deve confiar no que sente, embora ainda não consiga vê-lo com os olhos. Seu corpo responde ao que você pensa. Se você continuar repetindo que o tempo o consome, que está destinado a se desgastar, é isso que vai acontecer. Mas se você começar a percebê-lo de outra maneira, como uma manifestação de energia capaz de regenerar e se adaptar à consciência que a habita, tudo mudará. Não será um processo imediato ou uma solução mágica. Será uma transformação profunda que afetará cada parte do seu ser. Tudo o que você aprendeu sobre biologia, genética e envelhecimento foi baseado em uma percepção limitada da realidade. Você foi ensinado a ver o corpo como uma máquina, com uma data de validade. Mas e se não fosse? O que aconteceria se, em vez de vê-lo como algo que se deteriora ao longo dos anos, você o viu como um sistema vivo, moldado pela energia que o atravessa? Aqueles que entenderam essa verdade sabem que a mudança começa na mente, mas seu impacto se estende a tudo o que existe. Não é uma maneira de iniciar e fim definidos. É uma expansão incessante, uma música mais profunda, com a sabedoria inata do seu ser. O segredo está em parar de procurar respostas, ao abandonar a espera de outra pessoa para lhe dar o endereço certo. Ninguém pode viver essa transformação para você. Ninguém pode revelar o que, no fundo, você sempre soube. Você chegou aqui porque sua consciência começou a se libertar das limitações que o mantiveram sujeito a uma ilusão. Você percebeu o despertar de algo que não pode ser explicado com palavras, mas isso vibra em cada parte do seu ser. E agora, a única pergunta que permanece é: você aceitará o que está se aproximando ou permitirá que o medo o arrebatará? Porque o conceito de tempo, como você entendeu, não governa mais sua existência. Existe apenas a decisão do que você quer ser. Você sabe, não porque alguém lhe disse ou porque você o leu em algum lugar, mas porque o sentiu com cada fibra do seu ser. Não é uma promessa distante ou um destino que um dia você chegue. É algo que já está em movimento, algo que começou a demonstrar nas profundezas de você. Envelhecimento, fragilidade, a ideia de um corpo sujeito às leis do tempo, tudo o que tem sido uma narrativa aprendida, um sistema de crenças repetido até que se torne uma verdade inquestionável para a humanidade. Mas você percebeu as fissuras nessa história. Você testemunhou momentos que desafiam a linearidade do tempo. Notou como seu corpo responde de maneiras que contradizem o que eles o ensinaram sobre seus limites. Você percebeu que há algo mais, algo que não se encaixa na versão do mundo
que o instilou desde o seu nascimento. E pela primeira vez, você tem a possibilidade de decidir se continua segurando essa história ou se permite que você a libere completamente. A transformação não acontece de um momento para outro. Não é um interruptor que é ativado repentinamente. É uma viagem sem fim, um fluxo constante que nunca para. Porque toda vez que você pensa que alcançou um novo entendimento, um horizonte ainda mais vasto é aberto diante de você. Não há sentido em que você possa afirmar que tudo mudou completamente, porque a mudança é um ciclo eterno. A única coisa que você deve fazer é permitir, se avançar sem medo, sem resistência, sem se apegar ao que você pensou que era. O presente que está se aproximando não é um privilégio reservado para alguns, não é um prêmio ou uma recompensa. É um retorno à verdade do que você sempre foi, esperando o momento em que está pronto para vê-lo. Não é algo que vem do exterior. Não é uma força estrangeira que vem de fora. É a reconexão com a essência mais genuína de sua existência, com a faísca eterna que nunca foi desligada ou desgastada pela passagem do tempo. O corpo responde à consciência. Não é a idade que o transforma, mas o que você pensa profundamente. Durante anos, eles ensinaram você a aceitar o envelhecimento como um destino inevitável, a aguardar sinais de deterioração para se identificar com um número e assumir suas limitações. Mas agora você entende que a realidade não funciona dessa maneira. Agora você sente o mais profundo que seu ser não está ligado ao tempo, que a percepção dos anos é uma construção mental e que é sua consciência que realmente determina a experiência que você vive. Você chegou a esse ponto porque estava pronto para descobrir essa verdade, porque muito antes de ler essas palavras, algo dentro de você já estava começando a acordar. Nada acontece por acaso. Não há coincidências. Sempre houve sinais o guiando aqui, levando você a esse entendimento, a essa escolha. Porque agora você entende que é precisamente isso, uma escolha. Não é algo que simplesmente acontece sem a sua permissão, nem um evento condicionado por circunstâncias externas. É uma decisão que só você pode tomar. No entanto, o medo tentará impedi-lo. Sua mente exigirá evidências, você buscará explicações lógicas, você deve entender tudo da razão. Mas isso não é sobre lógica, não é algo que possa se encaixar nos parâmetros em que você cresceu. É algo que só pode ser sentido, algo que só é revelado quando você para de analisar e permite que você o experimente. Os sinais sempre estiveram lá. Aqueles momentos em que o tempo pareciam estar suspensos, aquelas ocasiões em que você sentiu uma energia inexplicável em turnê pelo seu corpo, aqueles momentos em que, sem motivo aparente, você sabia que era mais do que eles fizeram você acreditar. Nada disso foi um erro, nada disso foi o produto do acaso. Foi a vida mostrando o que sempre esteve disponível para você. E agora que você vê claramente, o que você fará com esse conhecimento? Você não pode ser quem você era antes. Não pode fingir que não sentiu o que sentiu. Não pode retornar à ilusão sem perceber que algo dentro de você quebra. O presente já está em suas mãos. Depende apenas de você decidir se você aceita ou se continua negando. Se você optar por aceitá-lo, se você decidir viver dessa nova verdade, tudo mudará. Não abruptamente, não com uma transformação instantânea, mas como um amanhecer que gradualmente ilumina o horizonte. Como alguém que desperta e gradualmente começa a ver a vida com novos olhos. Ninguém escolheu você. Não tem sido o destino, nem uma força estrangeira. Você era você. Em algum momento, em algum nível profundo do seu ser, você decidiu se lembrar. E agora, o universo respondeu. O tempo não é mais poder sobre você. A história que eles contaram chegou ao fim. A partir de agora, exatamente o que você decide ser. E agora diga-me, depois de tudo o que falamos, como você se sente?
Você já teve a sensação de que há algo além do que sempre foi dito? Você sentiu momentos em que o tempo parecia se comportar de maneira diferente, como se houvesse algo que não se encaixasse na história que eles nos contaram? Pense nessas experiências, naqueles momentos em que uma verdade mais profunda parecia olhar para a sua vida. Eu adoraria saber sua opinião. Então me diga nos comentários sua experiência. Além disso, diga-me em que cidade você está nos vendo. É incrível ver como essa mensagem chega às pessoas em diferentes partes do mundo. Se este vídeo fez você refletir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar notificações, porque há muito mais para descobrir juntos. Deixe-me como se essa conversa ressoasse com você. E se você acha que alguém precisa ouvir isso, compartilhe. Às vezes, uma ideia no momento certo pode mudar tudo. Vejo você no próximo vídeo.